Olá, pessoal. Meu nome é Daniela Ximenes, professora de língua portuguesa. Hoje continuaremos a aula de literatura e hoje eu trouxe um tema maravilhoso, especial, que com certeza você já deve ter ouvido falar, principalmente pelos seus avós, enfim, pelas pessoas mais velhas que gostam desse tipo de produção literária, que é a literatura de cordel. Então a gente vai conceituar, vai entender o que é essa literatura, quais são as características dessa literatura e, por último, analisaremos questões do Enem acerca dessa temática, tá? Vamos lá. A literatura de cordel é uma manifestação da cultura popular brasileira que teve origem no Nordeste. É composta por poemas escritos em linguagem popular, ricos em rimas e na perfeição métrica de seus versos. Então, o que a gente observa da literatura de cordel? Que ela é uma produção literária específica aqui do Brasil e se desenvolve aí no Nordeste brasileiro e tem algumas peculiaridades, quer dizer, algumas diferenças que tornam aí essa produção literária tão única, tão complexa, tão rica, que principalmente é foco das questões do Enem. Eu trouxe aí para vocês a origem do cordel, porque a gente pensa assim, professora, surgiu do nada a literatura de cordel? De onde que vem essa produção literária? Então a gente tem todo o histórico e aí a gente precisa aprender e lembrar que a nossa literatura brasileira está estritamente ligada à literatura portuguesa. O que eu estou querendo dizer? Que não tem como falar de literatura brasileira sem falar de literatura portuguesa. Então, eu vou colocar aí na tela para vocês a herança portuguesa e aí o trovadorismo. Para você que não sabe o que é o trovadorismo, gente, o trovadorismo é a primeira escola literária de Portugal. Ela surge em 1189, quando o Estado português se forma a partir da divisão da Península Ibérica em Portugal e Espanha, tá? Então a gente tem aí o surgimento do trovadorismo. E lá na produção literária do trovadorismo, ela se divide, como eu já sempre falo, a literatura ela se divide no verso e na prosa, quer dizer, texto organizado em versos, estrofes bonitinhos, e os textos organizados em parágrafos, que é a conhecida prosa. E aí, no trovadorismo, se desenvolvem as cantigas trovadorescas. Então, observa o nome, cantigas. São produções literárias organizadas em versos, feitas para serem acompanhadas de instrumentos musicais. Então, por isso, são chamadas de cantigas trovadorescas. E aí eu trouxe aqui só um resumo dessas cantigas, porque nós teremos uma aula específica analisando cada cantiga dessa, o que tem de diferente, como isso ressoa na nossa literatura e, obviamente, a gente observa essa ligação, muito próxima aí, tá, com a literatura de cordel, que é o tema da nossa aula. Então, as cantigas trovadorescas, elas são divididas em líricas e satíricas. As líricas, elas trazem temáticas mais intimistas, emotivas, expressivas, amorosas, e elas são divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. Essa cantiga de amor tem um eu lírico masculino, já a cantiga de amigo tem um eu lírico feminino. Pera, calma. Professor, o que é eu lírico, tá? Pessoal, eu lírico é diferente de autor. O autor é aquele que escreve a produção literária, tá? O eu lírico é a voz que aparece dentro da produção. Então, eu posso ser uma escritora e dar voz à minha produção literária a um homem, assim como eu posso ser um escritor e fazer uma produção literária ali dando voz a uma mulher, tá? Então, aí nas líricas, a gente tem, na cantiga de amor, um eu lírico masculino e de amigo eu tenho um eu lírico feminino. E a gente tem ainda a satírica, que de certa forma é onde a gente tem uma aproximação maior da literatura de cordel. Então, sátira é trazer algo engraçado e a partir desse algo engraçado, uma crítica. Então, a gente tem as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio, pessoal, ela traz uma crítica, com certeza você já deve ter ouvido rap, funks, é comum que a gente observe, ou música popular brasileira, em que a gente tem essas temáticas muito semelhantes, então ressoa muito no contemporâneo.
Então, a cantiga de escárnio, ela é uma crítica indireta, quer dizer, eu faço uma crítica ali velada e tal, mas eu não digo a quem se destina essa crítica e deixo a critério ali do leitor identificar para quem eu estou me dirigindo, tá? A quem eu estou me dirigindo. Já a cantiga de maldizer, pessoal, ela é uma crítica direta, quer dizer, eu digo para quem eu estou fazendo aquela crítica, eu escrevo meu texto, eu dou nomes, tá? Então eu sou mais incisivo, eu trago ali o foco, quer dizer, eu não tenho nenhum objetivo ali de me esconder atrás de uma linguagem mais elaborada, mas eu utilizo essa linguagem de forma elaborada para trazer a minha crítica direta. Então, a literatura de cordel, ela tem essa aproximação às cantigas trovadorescas, tá? E aí vamos lá às características da literatura de cordel. Então a gente tem uma tradição literária, regional. Lembra que em aulas anteriores eu falava sobre o romance regionalista e que boa parte deles, ou dos mais conhecidos, a gente tem ali a região do Nordeste? Pois é, essa região tem uma vasta produção literária que ressalta, caracteriza ali as questões regionais daquele lugar, daquele espaço, trazendo ali os detalhes, as minúcias. Então, a literatura de cordel, ela vai abordar bem isso. O gênero literário em versos, então, como já foi falado, a aproximação aí às cantigas trovadorescas é um texto organizado em verso, tá? Então, falou em literatura de cordel, em texto organizado em parágrafo, sai fora. Quer dizer, não existe. Literatura de cordel, ela é organizada em verso, tá, pessoal? Temas populares e da cultura popular brasileira, já que é uma literatura própria do nosso país, tá? Como é uma literatura própria do nosso país, a gente tem uma linguagem popular, oral, regional e informal. Então, aí a gente tem várias coisinhas para analisar. O que é uma linguagem popular? É aquela linguagem que faz parte da massa, que é diferente do nível formal da língua portuguesa, que a gente vê em documentos oficiais, que a gente vê em provas, em exame, assim como é cobrado na redação do Enem, por exemplo, que eu tenho que usar o nível formal da língua portuguesa. Na literatura de cordel, a gente observa que esse nível formal, ele não aparece, e aí a gente tem essa linguagem popular. E aí, atrelado a isso, a gente tem a oralidade. Lembra que eu falava anteriormente que as cantigas trovadorescas foram feitas para serem acompanhadas de instrumentos musicais? Elas também foram feitas para serem oralizadas. E a literatura de cordel também tem essa característica de serem oralizadas. Então, a gente tem essa característica, tá? E aí, a questão regional, como já foi falado, então a gente observa alguns termos específicos da região do Nordeste, tá? E ainda aí, informal, que aí é, como eu poderia dizer, o oposto do nível formal da língua portuguesa, tá bom? Quanto à linguagem, a linguagem coloquial e formal, como eu já tratei, o uso de humor, ironia e sarcasmo. Então, muitos escritores aí dessa literatura de cordel, eles fazem críticas aí de uma forma mais, como eu poderia dizer, descontraída, tá? Então, aparece aí algumas sátiras, algumas críticas. Obviamente, a gente tem o humor que prevalece, mas de forma bem mais suave, tá? Os temas são diversos, quer dizer, eu posso em uma literatura de cordel encontrar o folclore brasileiro, um tema religioso, o profano, palavrinha nova. Você sabe o que é profano? Profano são aqueles temas em que a gente não tem o hábito de ouvir ou que são considerados, como eu poderia dizer, fora do padrão social, nesse sentido de ser fora do que é ideal, do que é correto, enfim, que são temas pouco debatidos, pouco abordados, tá? Então, é comum que a gente observe temas políticos também, episódios históricos são narrados e a realidade social. Dentro dessa realidade social, pessoal, a gente observa também as críticas sociais, quer dizer, é uma realidade que aparece ali recriada e nessa recriação eu tenho uma crítica, tá bom? E aí a presença de rimas, métrica e oralidade, como já foi mencionado, tá?
Os principais autores, a gente tem o Leandro Gomes de Barros, que é de 1865 a 1918. Então, o que é que a gente observa, pessoal? Que a literatura de cordel não é algo novo. Então, observa aí, quando eu vou para o João Martins de Ataíde, é uma produção aí de 1900, enfim, ele tem uma produção literária muito boa e que já é bastante antiga, tá? O Patativa do Assaré é comum que a gente observe bastante aí nos livros didáticos, você com certeza já deve ter ouvido em algum momento. O Zé Limeira, o Seu Lunga, também bastante conhecido, e Maria das Neves Batista Pimentel. Então, a gente tem também uma figura feminina aí na produção da literatura de cordel. E aí, eu trouxe aqui duas questões para vocês. Essa primeira questão, ela está lá no livro Resolva Enem, é o volume 1, tá? Você encontra lá na página 145, então não vai confundir, não é aquele livro da capa vermelha, é aquele outro livro que tem diversas questões de diversas áreas do conhecimento. Então, se você tiver ele aí, abra na página 145 que você pode acompanhar essa questão, mas se você não tem, fica tranquilo, continua aqui e vamos fazer a leitura da questão juntos, tá? Tá, pessoal. Sempre enfatizo que quando a gente fala de literatura, tem muito texto. Então, quando se fala de Enem, principalmente esses textos, eles vão aparecer. E aí, outra coisa que eu venho ressaltar antes de iniciar essa questão. A gente tem na literatura a produção em si, que de repente pode aparecer no Enem, por exemplo, um trecho de A Cartomante, um trecho de Iracema, um trecho de Macunaíma, mas aí eu posso ter um texto ali que tem uma crítica literária. E aí, o que é a crítica literária, pessoal? É um ponto de vista, uma opinião de um certo teórico crítico ali da literatura sobre determinada temática, sobre determinado autor, sobre determinada produção. E no caso dessa questão, a gente tem aí algo relacionado à literatura de cordel, que foi o tema da nossa aula de hoje. Vamos fazer a leitura juntos. Diz assim: a literatura de cordel é ainda considerada, por muitos, uma literatura menor, quer dizer, inferior. A alma do homem não é mensurável e desde que o cordel possa exprimir a história, a ideologia e os sentimentos de qualquer homem, vai ser sempre o gênero literário preferido de quem procura aprender o espírito nordestino. Os costumes, a língua, os sonhos, os medos e as alegrias do povo estão no cordel. Na nossa época, apesar dos jornais e da TV, que poderiam ter feito diminuir o interesse nesse tipo de literatura, e da falta de apoio econômico, o cordel continua vivo no interior e em cenáculos acadêmicos. A literatura de cordel, as xilogravuras e o repente não foram apenas um divertimento do povo. Cordéis e cantorias foram o professor que ensinava as primeiras letras e o médico que falava para inculcar comportamentos sanitários. O cordel e o repente fazem, muitas vezes, de um candidato o ganhador da banca de deputado. E assim, lendo e ouvindo, foi se formando a memória coletiva desse povo alegre e trabalhador, que, embora calmo, enfrenta o mar e o sertão com a mesma valentia, tá? Então, aí a gente tem uma crítica acerca, na verdade, é uma opinião acerca da literatura de cordel, inclusive uma opinião bem incisiva, bem importante, quando a gente fala de literatura, a fim de reconhecer a importância dessa produção literária para a questão mesmo do povo ali daquela região, não somente dele, mas ressoa para todas as regiões do país, tá? Vamos lá, a nossa questão. O que é que eu quero saber? O gênero textual cordel, também conhecido como folheto, tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. A leitura do texto sobre a literatura de cordel permite, quer dizer, a partir dessa leitura sobre a literatura de cordel, o que é que eu posso entender? O que é que eu posso trazer de informação que seja assertiva? Letra A. Descrever esse gênero textual
exclusivamente como instrumento político. Então, a gente observa que não é esse o caso. Tudo bem que a gente tem políticos, por exemplo, que tem essa produção literária, mas que não somente nessa área aí de atuação, tá? Letra B. Valorizar o povo nordestino, que tem no cordel a sua única forma de expressão. Na verdade, ele cita outra forma de expressão, então a gente não pode falar aí. É muito importante, pessoal, quando a gente vai fazer qualquer prova, seja de Enem ou de concurso público, as alternativas que dizem única ou somente, tá? Porque normalmente a gente tem aí um destoamento. Letra C. Ressaltar a sua importância e preservar a memória cultural de nosso povo. Essa é a assertiva, tá? Ele trata dessa questão muito incisiva. Então, o que acontece? Muito se tem feito ainda a escrita, quer dizer, a reprodução aí manual dessas produções. Então, eu escrevo mesmo, eu evito ali a digitação, a edição no geral, mas a gente tem essa produção manual, que é um diferencial. No entanto, a gente observa algumas que têm essa característica, tá bom? Vamos lá verificar por que as outras não são assertivas. Letra D. Avaliar o baixo custo econômico dos folhetos expostos ou exposto sem barbantes, que não é essa temática. Para você que não sabe, os folhetos ou os cordéis, eles são expostos aí em barbantes, não é pendurados, como você viu em uma das imagens, por algum objeto, tá? Principalmente pregadores. Letra E ou E. Informar os leitores o baixo valor literário desse tipo de produção. Então, é impossível falar em baixo valor, né, de produção aí dessa literatura, tá, pessoal? E aí, eu tenho uma outra questão para vocês. Essa aqui é do Enem de 2014, tá? Vamos lá ver o que se trata. Cordel resiste à tecnologia gráfica. O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. É a literatura de cordel que atravessa os séculos sem ser destruídas pela avalanche de modernidade que invade o sertão lírico e telúrico. Na contramão do progresso que informatizou a indústria gráfica, a Lira Nordestina de Juazeiro do Norte e a Academia dos Cordelistas do Crato conservam em suas oficinas velhas máquinas para a impressão de seus cordéis. A chapa para a impressão do cordel é feita à mão, letra por letra, um trabalho artesanal que dura cerca de 1 hora para a confecção de uma página. Em seguida, a chapa é levada para a impressora, também manual, para imprimir. A manutenção desse sistema antigo de impressão faz parte da filosofia do trabalho. A outra etapa é a confecção da xilogravura para a capa do cordel. As xilogravuras são ilustrações populares obtidas por gravuras talhadas em madeira. A origem da xilogravura nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os missionários portugueses tenham ensinado sua técnica aos índios como uma atividade extra-catequese, partindo do princípio religioso que defende a necessidade de ocupar as mãos para que a mente não fique livre, sujeita aos maus pensamentos, ao pecado. A xilogravura antecedeu ao clichê, placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jornais impressos em rotoplanas. E aí, pessoal, gostaram da informação? Dessa forma rústica, ou quer dizer, dessa forma mais idêntica, né? Mais autêntica, essa seria a palavra, da produção do cordel. Então, a gente tem outro texto que trata desse tipo de produção, desse processo de produção que nos interessa quando a gente fala de literatura. Vamos lá à nossa questão. A estratégia gráfica constituída pela união entre as técnicas da impressão manual e da confecção da xilogravura na produção de folhetos de cordel. Letra A. Realça a importância da xilogravura sobre o clichê? Não especificamente. Letra B. Oportuniza a renovação dessa arte na modernidade? De repente, pode até oportunizar, mas não é a estratégia gráfica aí o objetivo dessa estratégia.
Letra C. Demonstra a utilidade desses textos para a catequese? Cita a catequese, mas também não é a estratégia, tá, pessoal? Letra D. Revela a necessidade da busca das origens dessa literatura. Ele trata, inclusive, da origem, mas não detalha e também não traz como foco. E a letra E ou E, que é a nossa assertiva, auxilia na manutenção da essência identitária dessa tradição popular. Então, o objetivo desse tipo de produção, gente, é justamente a manutenção dessa identidade, dessa produção específica, tá? E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou, você pode acessar a nossa plataforma Eduque, rever essa aula, tá? Ou ir fazer anotações, pesquisa, dar uma olhada direitinho. Fica com a gente!